Sabe? Os caras estão, tipo assim, o Renan mesmo tava desesperado, todo dia postando 12 de setembro eu vou e tal, fez um vídeo, tipo, maluco, sabe, implorando, histérico pra galera comparecer. E, de acordo com a Polícia Militar de São Paulo, deu, tipo, 6 mil pessoas. Pode ter dado mais, que eu acho que exaltera um pouco. Tudo bem, coloca 20 mil pessoas. Foi, sei lá, 100 vezes menor do que a nossa de 7 de setembro. Mas o que eu fico espantado, novamente falando que, pô, 7 de setembro claramente foi Sim, enorme, gigantesco. gigantesco. Cara, com tudo a situação do país que a gente tá passando, Sim. ainda a galera ter esse apoio ao presidente. Porque, cara, quem não tá puto com gasolina 7 pau, como ele tratou todo o lance da pandemia, que poderia ter salvo muitas vidas e muitos outros problemas, né? O IOF agora acabou de aumentar e tal, e a galera indo. Você acha que o pessoal não sabe disso ou, tipo, foda-se isso e podia estar pior? Não, O que não você é acha isso. que é? É que eu acho que, tipo assim, cara, eles colocam uma meta inatingível pro presidente e aí terceiriza todas as culpas pra um cara. A galera não tem noção do que os governos do passado fizeram de fato com o Brasil. O sistema é muito grande. Tipo, você tem gente de esquerda e pessoas que sugam a máquina pública em todos os lugares. Isso Então, assim, por exemplo, foi o que eu falei numa entrevista. Eu disse, olha, os caras, eles são histéricos com os defeitos do governo Bolsonaro. Os caras... Tipo, MBL e tal, os caras. Eles são histéricos com o governo Bolsonaro e são tímidos com as suas qualidades. Ninguém fala, por exemplo, que o Carlos Nadalim criou a Secretaria da Alfabetização e fez um projeto de alfabetização incrível, cara. Sabe, eu tive na palestra dele lá no CIPEC, que foi um evento conservador que teve agora aqui no Brasil. E assim, incrível a participação do cara. Você tem ministros hoje, como por exemplo o Tarcísio, que o cara deve estar asfaltando agora algum lugar no Brasil. Você tem pessoas realmente capacitadas em locais capacitados. E aí é o seguinte, a corda não tá no meu pescoço. O peso e contrapeso, a chantagem, ter que articular, conversar com esses caras, não sou eu que tô fazendo isso. E aí onde, na história, você consegue comparar um governo que enfrentou uma pandemia, velho? Primeiro ano de governo Bolsonaro, até o próprio Renan do MBL tem vídeo dele falando, olha, eu vou ter que agradecer tipo assim, parabenizar o Bolsonaro, porque ele fez a reforma, né, da Previdência e tal, tudo mais, parabéns, deixou de lado ali, digamos assim, as diferenças e articulou. Então, peraí. Então, a articulação naquela época era válida, agora eu sou um bolsopetista, porque eu tô colocando pessoas, digamos assim, em posições estratégicas para poder atingir algo. Então, se ele não articula, ele é um ditador que não sabe conversar. Se ele articula, ele é do centrão e ele é um amante do centrão. Então, decidam-se. Sabe, eu fico assim, pô, e você? O que vocês fariam? Eu não acho que esses caras, principalmente, eu tenho minhas críticas ao MBL, mas também reconheço, por exemplo, eu conheço o Kim desde quando eu trocava ideia com ele, tipo, no Facebook, ele chamava pra poder fazer live com o Olavo. Pô, e aí, depois disso, eu fui vendo algumas coisas e falei, olha, perderam a essência. Ou talvez nunca foi a essência. Mas eu vou olhar pra eles e falar assim, isso é um projeto de poder ou é um projeto de Brasil? Então, mas você não acha que, na verdade, eles mantêm a essência quando eles eram contra a Dilma, eles eram a favor do Bolsonaro, a partir do Bolsonaro não cumpriu as promessas de campanha, eles romperam, não é o caminho natural de ficar atrelado a ideias e não a pessoas? Sim, mas aí qual que é a solução? Você tira o cara? Não, a solução eu não sei, mas eu tô falando assim, de os caras ainda manterem a essência, sim, entendeu? Mas é isso que eu tô te falando, eu acho que... Desculpa te interromper, Tranquilo. mas você tá falando em relação a... Eles podem não concordar, mas não querer tirar, é isso que tá falando? Pra mim a solução deles é burra. Eu respeito, mas é burra. Mas foi a mesma da Dilma. Sim, não, mas é aquela coisa, que Dilma cometeu um crime de responsabilidade. E aí, inclusive, o próprio Arthur gaguejou lá no Flow, lá, falando, pô, o Monark, cara, o Monark perguntou pro cara, tá, mas qual crime? Porque Me fala. eu senti um preconceito no... O Monark! Não, sem preconceito, de verdade. Até o Monark. Não, eu acho que os caras mandam muito bem. Eu só digo assim, o cara, eu digo assim, porque ele é uma pessoa que eu acho que é envolvida na política, no sentido, sabe? Entendi. E ele perguntou algo simples, tá, mas e aí? Porque o da Dilma era escancarado, cara, sabe? Pedalada fiscal e tal, que não sei o que e tal. E o do Bolsonaro, sabe? Entendeu? E aí eu paro e penso assim, qual que é a solução de fato pros caras? Mas esse lance da Covaxin aí que tá... Esse lance não é uma coisa que é Pois é, mas é aquilo, olha, chegou... Transitou cara, transitou em julgado, foi julgado. Ok, o que eu posso fazer? Eu vou discutir com a justiça aí com um processo inteiro. Aí não tem como. Não tem como. Mas eu digo assim, e aí? Porque você tá ligado Sim, tá rolando uma treta gigantesca. Porque parece que da Covaxin, pô, ele foi até falar com o ministro, né? Fez aquele um pedido que não foi pra frente, né? Como fala, quando você já faz o pedido de 1 ponto não sei quantos bilhões lá, tal. Sim, eu só sei que todas essas histórias é muito nebulosa e você nunca quase sabe a verdade do negócio. Exatamente. Sabe?
E ele colocou um sigilo, né? Uma coisa de sigilo lá. Isso eu não sei. Vou dar uma olhada depois da Covid. Eu não sei. Assim, o que foi que foi pedido um tipo de sigilo, mas desculpa. Você Enfim, de qualquer maneira, eu acho que é um tipo de política desonesta. Pra mim, é a nova esquerda, sabe? Os caras que não tem nada pra fazer, tá ligado? E fica lá cooptando a mente, o coração de jovem, de adolescente, que tá perdido, sem referência, e fica lá fazendo cursinho lá, botando Harry Potter, botando Marvel, e cooptando essa galera, porque essa galera é mais fácil de você cooptar. Aí, quando crescer, vai sentir vergonha dessa fase que apoia o MBL. Então, assim, o que de fato os caras falam? Pra mim, Vilela, é o seguinte... Você chegou já a apoiar o MBL em algum momento? Não, diga assim. O MBL, pra mim, na época de impeachment, eu nunca fui coordenador, fiz parte de MBL, nunca. Tá... Mas, lógico, a pauta tirou a Dilma e tanto mais, pô, show de bola. Agora, eu vejo que os caras acabam não falando sobre coisas que, de fato, é o que eu quero e o que eu quero pregar, que é a minha agenda. Por que os caras nunca falam sobre família? Por que os caras deixaram a pauta, por exemplo, ideológica de lado? No sentido de que tá acontecendo agora, por exemplo, aquela mulher lá, homem, na verdade, né? Que era do exército americano e sentou a mão na mulher lá na primeira luta e boa. A gente falou aqui no episódio não foi do Minotauro, foi do Demian Maia. Ele é totalmente contra isso. Pô, né? Muito contra. O cara pô, a fisionomia, a questão física dele é muito mais forte, desceu o pau na mulher, né? E o movimento feminista ficou caladinho, né? Nenhum pio delas. Mas assim, por que os caras nos falam sobre família, sobre valores? Tudo pra eles é assim, olha, se não for do jeito que eu quero, pra mim não vale. A economia tem que voar. Beleza, olha por exemplo, países nórdicos, a economia voando e tal. As maiores taxas de depressão é lá. Não adianta, cara, se você não tiver uma sociedade bem estruturada moralmente, quem que eles estão formando? Quem que de fato são os jovens que eles estão formando? Tipo assim, que dá uma sensação de eternidade, sabe? De algo que você tem que conservar. Perene, né? Perene, não tem nada. Então a questão dos caras é o quê? É tomar o poder, é isso. Ah, não, eu não quero em Lula e Bolsonaro, eu quero eu. Você acha que o MBL, no fundo, quer colocá-los como uma alternativa a isso? Claro. Por isso que eu falo, pede pros caras, fala assim, olha, o que você acha da gestão no âmbito do Tarcísio? O que você acha, por exemplo, do Ministério da Educação, do Nadalim que tá lá, sabe? Aí você pega quantos anos de esquerda, você pega 3 anos, nós temos 3 anos de governo Bolsonaro, sendo que 2 uma pandemia ferrada, que outra, destruiu a economia, não foi só do Brasil não, de todo mundo. Claro. E outra, no começo, eu lembro a primeira declaração que ele fez no público, pela televisão, o Bolsonaro, ele falou, olha, nós não podemos subestimar o vírus, por mais que ele tenha dado todas as declarações antes e tal, que dá uma como eu posso dizer... Ele meio minimizada. que... Isso, deu uma minimizada e tudo. Por mais questão da gripezinha também... Ele zoou o vírus, né? Mas... Não, calma. A questão da gripezinha foi o seguinte. Ele falou, claro, olha, eu, que tenho um histórico de atleta, pra mim, seria como se fosse uma gripezinha. Ele falou pra ele, se eu sou assessor, tô redindo aquilo dali, eu falo, não. Não fala essa merda. Só que ele aqui não fala, não. Porque a taxa de analfabetismo funcional do Brasil é mais de 60%. Então eles vão utilizar isso como munição pra poder te atacar. Tá ligado? Claro. Mas não é só isso, né, cara? Ele, sempre falando mal de vacina, atrasando. O lance daquela... É muito emblemático, aquela criança com máscara que o pai dá, ele vai e tira a máscara. Sabe, essas coisas que... Ele não precisava fazer essas paradas, velho. Mas o que acontece?